Título 3. Da Organização dos Poderes. Capítulo 1. Do Poder Legislativo. Seção 1. Da Câmara Municipal. Artigo 34. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo único. Cada legislatura tem a duração de 4 anos, correspondendo cada ano a uma sessão legislativa. Artigo 35. A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de 4 anos. Parágrafo 1º. São condições de elegibilidade para o exercício do mandato de vereador, na forma da lei federal. Inciso 1º. A nacionalidade brasileira. Inciso 2º. O pleno exercício dos direitos políticos. Inciso 3º. O alistamento eleitoral. Inciso 4º. O domicílio eleitoral na circunscrição. Inciso 5º. A filiação partidária. Inciso 6º. A idade mínima de 18 anos. Inciso 7º. Ser alfabetizado. Parágrafo 2º. O número de vereadores será fixado pelo Poder Legislativo, tendo em vista a população do município, observados os limites estabelecidos no artigo 29, 4ª, da Constituição Federal. Artigo 36. A Câmara Municipal reunir-se-á, anual e ordinariamente, na sede do município, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 19 de agosto a 15 de dezembro. Parágrafo 1º. As reuniões inaugurais de cada sessão legislativa, marcadas para as datas que lhes correspondem, previstas no parágrafo anterior, serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando coincidirem com sábados, domingos e feriados. Parágrafo 2º. A convocação da Câmara é feita no período e nos termos estabelecidos no caput deste artigo, correspondendo à sessão legislativa ordinária. Parágrafo 3º. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á. Inciso 1º. Pelo prefeito, quando este a entender necessária. Inciso 2º. Pelo presidente da Câmara para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito. Inciso 3º. Pelo presidente da Câmara ou a requerimento da maioria dos membros desta, em casos de urgência ou interesse público relevante. Inciso 4º. Pela Comissão Representativa da Câmara, conforme previsto no artigo 43, inciso 5 desta Lei Orgânica. Parágrafo 4º. Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. Artigo 37. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo disposição em contrário, prevista na Constituição Federal e nesta Lei Orgânica. Artigo 38. As sessões da Câmara realizar-se-ão em recinto destinado ao seu funcionamento, observado o disposto no artigo 42, inciso 13 desta Lei Orgânica. Parágrafo 1º. O horário das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal é o estabelecido em seu regimento interno. Parágrafo 2º. Poderão ser realizadas sessões solenes fora do recinto da Câmara. Artigo 39. As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário, de 2/3 dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante. Parágrafo único. Na abertura de todas as reuniões do Legislativo, sejam ordinárias, sejam extraordinárias ou especiais, será lido um tópico extraído da Bíblia Sagrada. Artigo 40. As sessões somente serão abertas com a presença de no mínimo 1/5 dos membros da Câmara. Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos do plenário e das votações. Seção 2. Das atribuições da Câmara Municipal. Artigo 41. Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente sobre: inciso 1º, tributos municipais, arrecadação e dispêndio de suas rendas. Inciso 2º, isenção e anistia em matéria tributária, bem como remissão de dívidas. Inciso 3º, orçamento anual, plano plurianual e autorização para abertura de créditos suplementares e especial.
Inciso 4º, operações de crédito, auxílios e subvenções. Inciso 5º, concessão, permissão e autorização de serviços públicos. Inciso 6º, concessão administrativa de uso dos bens municipais. Inciso 7º, alienação de bens públicos. Inciso 8º, aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo. Inciso 9º, organização administrativa municipal, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, bem como a fixação dos respectivos vencimentos. Inciso 10. Criação e estruturação de secretarias municipais e demais órgãos da administração pública, bem assim a definição das respectivas atribuições. Inciso 11. Aprovação ou não do plano diretor e demais planos e programas de governo. Inciso 12. Autorização para assinatura de convênios de qualquer natureza com outros municípios ou com entidades públicas ou privadas. Inciso 13. Delimitação do perímetro urbano. Inciso 14. Transferência temporária da sede do governo municipal. Inciso 15. Autorização para mudança de denominação de próprios, vias e logradouros públicos. Inciso 16. Normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e loteamento. Artigo 42. É da competência exclusiva da Câmara Municipal. Inciso 1. Eleger os membros de sua mesa diretora. Inciso 2. Elaborar o regimento interno. Inciso 3. Organizar os serviços administrativos internos e prover os cargos respectivos. Inciso 4. Propor a criação ou a extinção dos cargos dos serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos. Inciso 5. Conceder licença ao prefeito, ao vice-prefeito e aos vereadores. Inciso 6. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município quando a ausência exceder a 15 dias. Inciso 7. Fiscalização contábil, financeira e orçamentária do município, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo. Inciso 8. Tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado no prazo máximo de 60 dias de seu recebimento, observados os seguintes preceitos. Alínea A. O parecer do tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara. Alínea B. Decorrido o prazo de 60 dias, sem deliberação pela Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas. Alínea C. No decurso do prazo previsto na alínea anterior, as contas do prefeito ficarão à disposição de qualquer contribuinte do município, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Alínea D. Rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério Público ou para os fins de direito. Inciso 9. Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal, nesta lei orgânica e na legislação federal aplicável. Inciso 10. Autorizar a realização de empréstimo ou de crédito interno ou externo de qualquer natureza, de interesse do município. Inciso 11. Proceder à tomada de contas do prefeito, através de comissão especial, quando não apresentadas à Câmara, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Inciso 12. Aprovar ou rejeitar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento a ser celebrado pelo município com a União, o Estado, outra pessoa jurídica de direito público interno, de direito privado, instituições estrangeiras, educacional, cultural ou técnica. Inciso 13. Estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões. Inciso 14. Convocar o prefeito, secretário do município ou autoridade equivalente para prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento, importando ausência sem justificação adequada a crime de responsabilidade, punível na forma da legislação federal. Inciso 15. Encaminhar pedidos escritos de informação a secretário do município ou autoridade equivalente, importando o crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 20 dias, bem como a prestação de informações FAO-SAS. Inciso 16.
ouvir secretários do município ou autoridades equivalentes, quando, por sua iniciativa e mediante entendimentos prévios com a mesa, comparecerem à Câmara Municipal para expor assunto de relevância da secretaria ou do órgão da administração de que forem titulares. Inciso 17. Deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas reuniões. Inciso 18. Criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato determinado e prazo certo, mediante requerimento de 1/3 de seus membros. Inciso 19. Conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao município ou nele se tenha destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular, mediante proposta pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara. Inciso 20. Solicitar a intervenção do Estado no município. Inciso 21. Julgar o prefeito, o vice-prefeito e os vereadores, nos casos previstos em lei federal. Inciso 22. Fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 23. Fixar, observado o que dispõem os artigos 37, inciso 11, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, a remuneração dos vereadores, em cada legislatura para subsequente, sobre a qual incidirá o imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza. Inciso 24. Fixar, observado o que dispõe o artigo 14, inciso 11, desta Lei Orgânica, e os artigos 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1º da Constituição Federal, em cada legislatura para a subsequente, a remuneração do prefeito, do vice-prefeito. Artigo 52. A Câmara terá comissões permanentes e especiais. Parágrafo 1º. As comissões permanentes em razão da matéria de sua competência, cabe. Inciso 1º. Discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento interno, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/3 dos membros da Casa. Inciso 2º. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 3º. Convocar os secretários municipais ou diretores equivalentes, para prestar informações sobre assuntos inerentes às atribuições. Inciso 4º. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. Inciso 5º. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 6º. Exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do Executivo e da administração indireta. Parágrafo 2º. As comissões especiais, criadas por deliberação do plenário, serão destinadas ao estudo de assuntos específicos e à representação da Câmara em congressos, solenidades ou outros atos públicos. Parágrafo 3º. Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da Câmara. Parágrafo 4º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação própria das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno da Casa, serão criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinada e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Artigo 53. A maioria, a minoria, as representações partidárias, mesmo com apenas um membro, e os blocos parlamentares terão um líder, e, quando for o caso, vice-líder. Parágrafo 1º. A indicação dos líderes será feita em documento subscrito pelos membros das representações majoritárias, minoritárias, blocos parlamentares ou partidos políticos à mesa, nas 24 horas que se seguirem à instalação do primeiro período legislativo anual. Parágrafo 2º. Os líderes indicarão os respectivos vice-líderes, se for o caso, dando conhecimento à mesa da Câmara dessa designação. Artigo 54.
Além de outras atribuições previstas no regimento interno, os líderes indicarão os representantes partidários nas comissões da Câmara. Parágrafo único. Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo vice-líder. Artigo 55. À Câmara Municipal, observado o disposto nesta lei orgânica, compete elaborar seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, polícia e provimento de cargos e de seus serviços, especialmente, sobre: inciso 1º, sua instalação e funcionamento. Inciso 2º, posse de seus membros. Inciso 3º, eleição da mesa, sua composição e suas atribuições. Inciso 4º, periodicidade das reuniões. Inciso 5º, comissões. Inciso 6º, sessões. Inciso 7º, deliberações. Inciso 8º, todo e qualquer assunto de sua administração interna. Artigo 56. À mesa, dentre outras atribuições, compete: inciso 1º, tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos. Inciso 2º, propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos. Inciso 3º, apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 4º, promulgar a lei orgânica e suas emendas. Inciso 5º, representar, junto ao Executivo, sobre necessidades de economia interna. Inciso 6º, contratar, na forma da lei, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 57. Dentre outras atribuições, compete ao Presidente da Câmara: inciso 1º, representar a Câmara em juízo e fora dele. Inciso 2º, dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara. Inciso 3º, interpretar e fazer cumprir o regimento interno. Inciso 4º, promulgar as resoluções e decretos legislativos. Inciso 5º, promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo plenário, desde que não aceita esta decisão, em tempo hábil, pelo prefeito. Inciso 6º, fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis que vier a promulgar. Inciso 7º, autorizar as despesas da Câmara. Inciso 8º, representar por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal. Inciso 9º, solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no município nos casos admitidos pela Constituição Federal e pela Constituição Estadual. Inciso 10, encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas do município ao Tribunal de Contas do Estado ou órgão a que for atribuído tal competência. Seção 5. Do Processo Legislativo. Artigo 58. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: inciso 1º, emendas à Lei Orgânica Municipal. Inciso 2º, leis complementares. Inciso 3º, leis ordinárias. Inciso 4º, leis delegadas. Inciso 5º, resoluções. E inciso 6º, decretos legislativos. Artigo 59. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta. Inciso 1º, de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal. Inciso 2º, do Prefeito Municipal. Parágrafo 1º, a proposta será votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Parágrafo 2º, a emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Parágrafo 3º, a Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de estado de sítio ou de intervenção no município. Parágrafo 4º, decorridos 4 anos da promulgação desta lei, será iniciado um processo de revisão e reformulação de seu texto, aprimorando, adaptando à época, e corrigindo-lhe as falhas que forem notadas no passar dos tempos.
Artigo 60. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão permanente da Câmara, ao prefeito e aos cidadãos, que a exercerão sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por 5% do total do número de eleitores do município. Artigo 61. As leis complementares somente serão aprovadas se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis ordinárias. Parágrafo único. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta lei orgânica. Inciso 1º, Código Tributário do Município. Inciso 2º, Código de Obras. Inciso 3º, Código de Posturas. Inciso 4º, Lei instituidora do regime jurídico único dos servidores municipais. Inciso 5º, Lei orgânica instituidora da Guarda Municipal. Inciso 6º, Lei de criação de cargos, funções ou empregos públicos. Inciso 7º, Lei que institui o plano diretor do município. Artigo 62. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: Inciso 1º, criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. Inciso 2º, servidores públicos do Poder Executivo, da administração indireta e autarquias, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Inciso 3º, criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos ou diretorias equivalentes e órgãos da administração pública. Inciso 4º, matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou concede auxílios e subvenções. Parágrafo único. Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, ressalvado o disposto no inciso 4, primeira parte deste artigo. Artigo 63. É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que disponham sobre: Inciso 1º, autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através de aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara. Inciso 2º, organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração. Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara não serão admitidas emendas que aumentem as despesas previstas, ressalva do disposto na parte final do inciso 2 deste artigo, se assinada por 2/3 dos vereadores. Artigo 64. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Parágrafo 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifestar até 30 dias sobre a proposição, contados da data em que for feita a solicitação. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as demais proposições, para que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo do parágrafo 1º não corre no período de recesso da Câmara nem se aplica aos projetos de lei complementar. Artigo 65. Aprovado o projeto de lei, será este enviado ao prefeito, que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. O prefeito, considerando o projeto, no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará a sanção. Parágrafo 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. Parágrafo 4º. A apreciação do veto pelo plenário da Câmara será feita dentro de 30 dias a contar do seu recebimento em uma só discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos vereadores, em escrutínio secreto. Parágrafo 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao prefeito para promulgação. Parágrafo 6º.
esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo 4º, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o artigo 63 desta lei orgânica. Parágrafo 7º. A não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo prefeito, nos casos dos parágrafos 2º e 5º, autoriza o presidente da Câmara a fazê-lo em igual prazo. Artigo 66. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. Parágrafo 1º. Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reservada à lei complementar e os planos plurianuais e orçamentos não serão objetos de delegação. Parágrafo 2º. A delegação ao prefeito será efetuada sob a forma de decreto legislativo, que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício. Parágrafo 3º. O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela Câmara, que o fará em votação única, vedado a apresentação de emenda. Artigo 67. Os projetos de resolução disporão sobre matérias de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legislativo sobre os demais casos de sua competência privativa. Parágrafo único. Nos casos de projeto de resolução e de projeto de decreto legislativo, considerar-se-á concluída a deliberação com a votação final a elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo presidente da Câmara. Artigo 68. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá ser objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Seção 6. Da fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Artigo 69. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Executivo, instituídos em lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara será exercido o auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, e compreenderá a apreciação das contas do prefeito e da mesa da Câmara, o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias, bem como o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos. Parágrafo 2º. As contas do prefeito e da Câmara Municipal, prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de 60 dias após o recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas ou órgão estadual a que for atribuída essa incumbência, considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse prazo. Parágrafo 3º. Somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado ou órgão estadual incumbido dessa missão. Parágrafo 4º. As contas do município ficarão, no decurso do prazo previsto no parágrafo 2º deste artigo, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei. Parágrafo 5º. As contas relativas à aplicação dos recursos transferidos pela União e citados serão prestadas na forma da legislação federal e estadual em vigor, podendo o município suplementá-las, sem prejuízo de sua inclusão na prestação anual de contas. Artigo 70. O Executivo manterá sistema de controle interno, a fim de: Inciso 1º. Criar condições indispensáveis para assegurar eficácia ao controle externo e regularidade à realização da receita e despesas. Inciso 2º. Acompanhar as execuções de programas de trabalho e do orçamento. Inciso 3º. Avaliar os resultados alcançados pelos administradores. Inciso 4º. Verificar a execução dos contratos. Capítulo 2. Do Poder Executivo. Seção 1. Do Prefeito e do Vice-Prefeito. Artigo 71. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos secretários municipais ou diretores com atribuições equivalentes ou assemelhadas. Parágrafo único. Aplica-se a elegibilidade para prefeito e vice-prefeito disposto no parágrafo 1º do artigo 35 desta lei orgânica, no que couber e a idade mínima de 21 anos.
Artigo 72. A eleição do prefeito e do vice-prefeito realizar-se-á simultaneamente com a de vereadores, nos termos estabelecidos no artigo 29, incisos 1 e 2 da Constituição Federal. Parágrafo único. A eleição do prefeito importará do vice-prefeito com ele registrado. Artigo 73. O prefeito e vice-prefeito tomarão posse no dia 19 de janeiro do ano subsequente à eleição em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo único. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 73. O prefeito e vice-prefeito tomarão posse no dia 19 de janeiro do ano subsequente à eleição em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a lei orgânica, observar as leis da União, do Estado e do município, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Parágrafo único. Decorridos 10 dias da data fixada para a posse, se o prefeito ou o vice-prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 74. Substituirá o prefeito, no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-prefeito. Parágrafo 1º. O vice-prefeito não poderá recusar-se a substituir o prefeito, sob pena de extinção do mandato. Parágrafo 2º. O vice-prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o prefeito, sempre que por ele for convocado para missões especiais. Artigo 75. Em caso de impedimento do prefeito e do vice-prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a administração municipal a presidente da Câmara. Parágrafo único. O recusado presidente da Câmara, por qualquer motivo, a assumir o cargo de prefeito, importará em automática renúncia à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando assim, a eleição de outro membro para ocupar como presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo. Artigo 76. Verificando-se a vacância do cargo de prefeito e inexistindo vice-prefeito, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. Ocorrendo a vacância nos 3 primeiros anos do mandato, dar-se-á eleição 90 dias após a sua abertura, cabendo aos eleitos completar o período dos seus antecedentes. Inciso 2º. Ocorrendo a vacância no último ano de mandato, assumirá o presidente da Câmara que completará o período. Artigo 77. O mandato do prefeito é de 4 anos, vedada a reeleição para o período subsequente, e terá início em 19 de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Artigo 78. O prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo, não poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo ou do mandato. Parágrafo único. O prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber remuneração, quando: Inciso 1º. Impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente comprovada. Inciso 2º. Em gozo de férias. Inciso 3º. A serviço ou em missão de representação do município. Artigo 79. O prefeito gozará férias anuais de 30 dias, sem prejuízo da remuneração, ficando a seu critério a época para usufruir do descanso. Artigo 80. A remuneração do prefeito será estipulada na forma do artigo 29, inciso 5 da Constituição Federal e em consonância com o inciso 23 do artigo 42 desta Lei Orgânica. Seção 2. Das atribuições do prefeito. Artigo 81. Compete ao prefeito, entre outras atribuições: Inciso 1º. Iniciar o processo legislativo, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica. Inciso 2º. Representar o município em juízo e fora dele. Inciso 3º. Sancionar,
promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução. Inciso 4. Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara. Inciso 5º. Nomear e exonerar os secretários municipais e os diretores dos órgãos da administração pública direta e indireta. Inciso 6º. Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social. Inciso 7º. Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Inciso 8º. Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos servidores. Inciso 9º. Enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao orçamento anual e ao plano plurianual do município e das suas autarquias. Inciso 10. Encaminhar à Câmara, até 15 de abril, a prestação de contas, bem como os balanços do exercício findo. Inciso 11. Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas exigidas em lei. Inciso 12. Fazer publicar os atos oficiais. Inciso 13. Prestar à Câmara, dentro de 20 dias, as informações pela mesma solicitada, salvo prorrogação por 30 dias, em face da complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção, nas respectivas fontes, de dados necessários ao atendimento do pedido. Inciso 14. Prover os serviços e obras da administração pública. Inciso 15. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Inciso 16. Colocar à disposição da Câmara, dentro de 10 dias de sua requisição, as quantias que devam ser dispendidas de uma só vez, e até o dia 20 de cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e especiais. Inciso 17. Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas irregularmente. Inciso 18. Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representação que lhe forem dirigidas. Inciso 19. Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara. Inciso 20. Convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da administração o exigir. Inciso 21. Aprovar projetos de edificações e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano ou para fins urbanos. Inciso 22. Apresentar, anualmente, à Câmara, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa da administração para o ano seguinte. Inciso 23. Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, com observância do limite das dotações a elas destinadas. Inciso 24. Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante autorização da Câmara. Inciso 25. Providenciar sobre a administração dos bens do município e sua alienação, na forma da lei. Inciso 26. Organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às terras do município. Inciso 27. Desenvolver o sistema viário do município. Inciso 28. Conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição prévia e anualmente aprovado pela Câmara. Inciso 29. Providenciar sobre o incremento do ensino, de acordo com a lei. Inciso 30. Estabelecer a divisão administrativa do município, de acordo com a lei. Inciso 31. Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para garantia do cumprimento de seus atos. Inciso 32. Solicitar, obrigatoriamente, autorização à Câmara para ausentar-se do município por tempo superior a 15 dias. Inciso 33. Adotar providências para conservação e salvaguarda do patrimônio municipal. Inciso 34. Publicar, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Inciso 35. Estimular a participação popular e estabelecer programa de incentivo para os fins previstos no artigo 14, inciso 14,
observado ainda o disposto no título 4 desta Lei Orgânica. Artigo 82. O prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares, as funções administrativas previstas nos incisos 13, 14 e 23 do artigo 81, desta Lei Orgânica. Seção 3. Da perda e extinção do mandato. Artigo 83. É vedado ao prefeito assumir outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o disposto no artigo 38, inciso 2, 4 e 5 da Constituição Federal, e do artigo 22 desta Lei Orgânica. Parágrafo 1º. Ao prefeito é vedado desempenhar função, a qualquer título, em empresa privada. Parágrafo 2º. A infringência ao disposto neste artigo e em seu parágrafo 1º implicará em perda do mandato. Artigo 84. As incompatibilidades declaradas no artigo 46, seus incisos e letras desta Lei Orgânica, estendem-se no que forem aplicáveis ao prefeito e aos secretários municipais ou autoridades equivalentes. Artigo 85. São crimes de responsabilidade do prefeito os previstos em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado, pela prática de crime, de responsabilidade, perante o Tribunal de Justiça do Estado. Artigo 86. São infrações político-administrativas do prefeito as previstas em lei federal. Parágrafo único. O prefeito será julgado, pela prática de infrações político-administrativas, perante a Câmara. Artigo 87. Será declarado vago, pela Câmara Municipal, o cargo de prefeito quando: inciso 1º, ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral. Inciso 2º, deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo de 10 dias. Inciso 3º, infringir as normas dos artigos 45 e 78 desta Lei Orgânica. Inciso 4º, perder ou tiver suspensos os direitos políticos. Seção 4. Dos auxiliares diretos do prefeito. Artigo 88. São auxiliares diretos do prefeito. Inciso 1º, os secretários municipais. Inciso 2º, os diretores de órgãos da administração pública direta. Parágrafo único. Os cargos são de livre nomeação e demissão do prefeito. Artigo 89. A lei municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do prefeito, definindo-lhes a competência, deveres e responsabilidades. Artigo 90. São condições essenciais para investidura no cargo de secretário ou diretor. Inciso 1º, ser brasileiro. Inciso 2º, estar no exercício dos direitos políticos. Inciso 3º, ser maior de 21 anos. Inciso 4º, residir no município. Artigo 91. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos secretários ou diretor-reis. Inciso 1º, subscrever atos e regulamentos referentes aos seus órgãos. Inciso 2º, expedir instruções para a boa execução das leis, decretos e regulamentos. Inciso 3º, apresentar ao prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas secretarias ou órgãos. Inciso 4º, comparecer à Câmara Municipal, sempre que convocado pela mesma, para a prestação de esclarecimentos oficiais. Parágrafo 1º. Os decretos, atos e regulamentos referentes aos serviços autônomos ou autárquicos serão referendados pelo secretário ou diretor da administração. Parágrafo 2º. A infringência ao inciso 4 deste artigo, sem justificação, importa em crime de responsabilidade, nos termos da lei federal. Artigo 92. Os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. Artigo 93. Lei municipal, de iniciativa do prefeito, poderá criar administração de bairros e subprefeituras dos distritos. Parágrafo 1º. Aos administradores de bairros ou subprefeituras, como delegado do Poder Executivo, compete: inciso 1º, cumprir e fazer cumprir as leis, resoluções,
regulamentos, e mediante instruções expedidas pelo prefeito, os atos pela Câmara e por ele aprovados. Inciso 2º. Atender às reclamações das partes e encaminhá-las ao prefeito, quando se tratar de matéria estranha às suas atribuições ou quando for o caso. Inciso 3º. Indicar ao prefeito as providências necessárias ao bairro ou distrito. Inciso 4º. Fiscalizar os serviços que lhe são afetos. Inciso 5º. Prestar contas ao prefeito mensalmente ou quando lhes forem solicitadas. Artigo 94. O subprefeito, em caso de licença ou impedimento, será substituído por pessoa de livre escolha do prefeito. Artigo 95. Os auxiliares diretos do prefeito apresentarão declaração de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo, que constará dos arquivos da prefeitura. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever para sempre receber as atualizações das leis. E se não encontrar alguma lei que precise, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!